Foi muito bom, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje o Diácono antes não pôde vir, né? Foi até bom que deu para ele dar uma descansada também, porque eu tive mais uma vez uma semana trabalhosa aí, mas graças a Deus nós estamos aí, né? O tema desse mês, né? Das pregações é Passando pelo Vale. E é um tema, né, que é muito corriqueiro e que é muitas vezes até dinâmico, né? Porque passar pelo vale a gente está sempre passando, né, irmão? Uma situação tão complicada, mas passar no vale na presença de Cristo é muito melhor, é muito mais fácil. Não que seja muito mais fácil, mas é muito mais confiante, né? E se torna assim um fardo mais leve, né? Graças a Deus, né? Gostaria que você se colocasse de pé. Vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, desde já eu te agradeço, meu Pai, pelo dia de hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, por estarmos aqui presentes, meu Pai, na casa do Senhor, meu Pai, para adorar, dar louvor, meu Pai, ouvir a Tua palavra, meu Pai. Que tudo seja feito para a honra e para a glória do Senhor, meu Pai. Senhor, toma aqueles que não puderam vir hoje, meu Pai. Toma aqueles que estão aqui, meu Pai. Abençoe a cada um dos Teus filhos e Teus servos, meu Pai. E que hoje seja feita a Tua vontade, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém. Sem mais delongas, chama o irmão Cláudio. Amém? Mais uma vez nos abençoando, nos agraciando. Amém? Amém. Como eu disse para vocês, né? Tem uma frase aí que eu copiei, um cara famoso. Eu gosto de dizer isso para o desespero de vocês. Hoje sou eu. Irmãos, esse tema é muito interessante porque isso vem em contraste, o tema em si, ele vem em contraste, e é um contraste, né? Passando pelo vale. Né? Nietzsche, eu disse isso algumas outras pregações atrás, Nietzsche ficava invocado com os pastores, os padres, e chamava-os de pregadores da morte. Né? Ele entendia que o evangelho, as pessoas não eram alcançadas por desejarem ser salvas por Jesus. Jesus ser o alvo e estar na casa do Senhor seja um prazer. Ele entendia que não era assim que as pessoas estavam chegando-se a Deus. Ele entendia que era o contrário, era medo de ir para o inferno. Entendeu? Por que você está na igreja? Porque eu não quero ir para o inferno. Por que você está seguindo aquela igreja lá? É porque eu não quero ir para o inferno. Esse era o cerne do negócio. Entendeu? E Nietzsche, né, assim como depois veio a era do iluminismo, as pessoas nós que estudamos história nós sabemos, saindo da opressão, né, da religião e passando para o que é chamado iluminismo, a compreensão do próprio homem. Né? Poxa, a coisa não é bem assim, não. Passaram a interpretar as coisas à volta, não aceitar da forma que vinha. Né? Então, quando a gente pega o tema, né, Passando pelo Vale, semana passada o pastor Guilherme foi muito, muito feliz na pregação dele e, de certa forma, o nosso amigo Jair, nosso irmão Jair, já veio dando a prévia do que realmente é aquilo, a perspectiva, a ótica de todos que fazem, cara, passando pelo vale, você já sabe, é sofrimento. Você consegue enxergar sofrimento. Mas existe algo por trás disso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Assim como quando eu preguei uma vez sobre Isaías capítulo 6, todos nós ficamos maravilhados pela poesia que né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o alto e sublime, eu vi o Senhor, né? E aí você fica maravilhado. Serafins voavam, né, diante do trono, com duas asas cobriam os pés, com duas cobriam o rosto, e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Nós ficamos hipnotizados pela poesia grande, pela grandiosidade que é essa cena. Mas se você acabar de ler todo o capítulo, você vai ficar abismado. Vamos ficar assustados. E hoje eu não quero que venhamos a assustar com o tema, né, passando pelo vale. Mas eu gostaria de levar trazer cada um a uma nova visão sobre o vale. Eu sei que, cara, não está fácil para mim. Quem olhou meu status hoje, viu lá, eu continuo de pé. Eu continuo de pé. Eu continuo de pé.
E aí o que acontece? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Todos os dias, hein? Nós que temos a incerteza do faz-me rir, você chega com uma missão, todos os dias temos uma missão. Nós trabalhamos no aplicativo, o Jair também diz que é da aventura, né, Jair? Não sei quantos de vocês mais trabalham com aplicativo. Quem tem seu salário fixo, você já tem uma previsibilidade. E quem não tem? E aí você tem que chegar, e eu vou fechar aqui hoje o compromisso com vocês e vou para a luta. Entendeu? Porque eu já tenho, já consegui, falta pouco, mas eu preciso fechar, senão amanhã eu tenho que trabalhar o de amanhã e o de hoje, que ficou faltando. Não é verdade? Então é o seguinte, no vale, irmãos, se formos olhar, aquele que é o mais humilde financeiramente falando, não estou falando de pobreza, de ficar dando atestado de pobreza, não. Estou falando que aquele menos abastado financeiramente e aquele mais abastado financeiramente, todos eles têm um momento de vale. De repente, aquele que está no momento, aquele que tem a menor prolabore, ele talvez está mais em paz do que aquele que tem para estar maior, mesmo estando no vale. Mesmo estando no vale. Entendeu? Porque existe, a quem muito é dado, muito é cobrado. Não é isso mesmo? Não é a frase que é dita assim? Então eu quero convidar os irmãos, dentro desse tema, a abrir as Bíblias de vocês. Eu vou pegar a NVI. Se alguém quiser ou tiver outra versão, fique à vontade. Mas eu vou usar a NVI. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Olha só como é interessante. Abrindo o primeiro versículo de Romanos capítulo 8, olha que interessante que é. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, passar pelo vale, nós enxergamos uma situação onde é preciso de socorro. Existe alguém que precisa de socorro. Seja qual for. Quando Paulo escreve isso aqui, pois já não há condenação, olha só, condenação para os que estão em Cristo Jesus. Interessante que Paulo gostava muito de observar o contexto dos cristãos. Qual é o contexto do cristão de hoje? Aqui no Brasil, que nós vivemos no Brasil. 2014, hoje é dia 11, né? Dia 11 de junho de 2024. 2024, eu estou 10 anos mais novo aqui. E aí o que acontece? Qual é o contexto real do cristianismo que vivemos hoje? Qual é o contexto real? Você tem algum impedimento a pregar o evangelho? Você tem alguma dificuldade de dizer que você é cristão e alguém ali chegar e com uma faca, uma espada, um revólver, por você ser cristão? Pode acontecer casos específicos? Lógico que pode. Intolerância religiosa hoje está em todo lugar, infelizmente. Mas é comum isso acontecer? Não. E Paulo chama a atenção para um povo que estava vivendo isso. Nesse mesmo capítulo na frente nós vamos ver. Ele fala, pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem poderes, nem altura, nem profundidades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele está o tempo todo falando com as pessoas que, cara, se assumirem uma identidade cristã, desculpe, eles estão correndo risco literal de morte, né? Vida não, vida, eles já estão vivos. Estão correndo risco de morte. E aí, quando nós chegamos diante de... Quando às vezes eu pego os meus próximos dentro do meu carro, quando eu começo a falar da Bíblia, eu empolgo. A corrida às vezes tem 15 minutos, eu falo da hora que eles entraram, se eles deram a brecha, até a hora que eles saem. E graças a Deus,
tem sido bem produtivo no sentido de que eles querem mais. Eu vejo que querem mais. Eu vejo que querem mais. Por quê? Existe uma pregação que as pessoas estão sedentas pelo aquilo que a Bíblia está dizendo pura, de forma pura, sem contaminação, sem achômetro. Então o que acontece? Paulo fala aqui, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Eu falei com vocês, e aqui vai repetir alguns versículos para frente, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Trazendo sempre em vossos corpos o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste em vossos corpos. Ele vai falar exatamente essas coisas, só que naquela época, naquela passagem, ele está falando para os coríntios, os irmãos de Corinto. E aqui ele está falando para os irmãos de Romano com uma outra linguagem, mas é praticamente a mesma coisa que ele usa. E aqui, Paulo ele vai trazendo justamente aquilo que ele quer que as pessoas acreditem de que elas de fato são, para então assumir uma outra realidade de vida. Quando nós pegamos o tema, passando pelo vale, nós precisamos enxergar uma coisa, cara, existe o vale, precisamos de quê? Uma solução. Se olharmos, tem uma parábola, não é parábola, existe um conto antigo que diz o seguinte: um rei tinha tudo sob seu controle no seu reinado. Estava tudo exatamente no seu controle, tudo corria bem. Cara, as pessoas estavam felizes. As pessoas que não tinham, até então, elas não tinham a previsibilidade, que eu falei com vocês agora há pouco sobre o seu sustento, ele conseguia, de alguma forma, suprir isso para todas as pessoas. E aí, ele olhando, o exército dele era poderoso, esse cara estava vivendo um momento realmente top, desejado por todos os reis da época. E aí o que ele fala assim, cara, não existe ninguém igual eu no mundo. Quem dos reis estão vivendo o que eu estou vivendo? Pode procurar pelo mundo, você não vai achar. A partir de hoje eu não me declaro mais rei, eu me declaro Deus. Eu sou Deus agora, porque eu posso todas as coisas. Ninguém pode comigo. Meu exército é o mais poderoso, o meu reino é próspero, não há falta de nada, está todo mundo bom, está todo mundo bem, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma festa para comemorar essa minha soberania e a felicidade de todos os meus súditos. E aí esse rei faz um belo banquete para o reinado dele todo, e baixa, tá tudo bem, tá tudo correndo bem. Aí de repente, no meio da festa, aparece um mensageiro. O mensageiro vem e fala assim: rei, por favor, preciso da sua atenção, preciso da sua ajuda. Aí ele lá, né, diante de todo mundo, ele falando que o reinado dele era perfeito e era bom, ele vira e fala assim: não, pode falar, tá tranquilo, pode falar que eu vou atender o seu pedido, o que é que você precisa? Eu estou vindo de uma caravana e lá no deserto, eu deixei para trás toda a caravana inteira, só sobrou eu estou precisando de ajuda lá, porque está tendo uma tempestade de areia. Aí vai, não, sem problema, eu vou mandar o meu exército sair daqui, ir lá e resgatar eles. Aí tinha que ter um crente, né? Para atrapalhar a felicidade do rei. Aí ele vira e fala assim: pois não, sim, meu querido, pode falar o que você precisa. O senhor não disse que o senhor é Deus? Você vai tirar os seus súditos da sua festa? Se o senhor é Deus, manda a tempestade se acalmar. Acabou com essa raça dele. Aí o rei deixa de ser Deus e volta a ser rei, né? Volta a ser homem, né? Então, irmãos, o que acontece? Nós precisamos entender, saber tirar o aproveito das coisas. E tirar a mensagem certa das coisas. Quando nós estamos num tema passando pelo vale, eu consigo enxergar muitas coisas no vale,
mas eu preciso enxergar que eu preciso ter a solução. Quando nós vemos a história de Gideão, é interessante demais a história de Gideão. E Paulo faz isso, uma reconstrução do cristianismo das pessoas que já haviam aceitado Jesus. Eu estou até aqui dentro, aqui, tudo espetando. Porque acontece o seguinte, cara, você já aceitou Jesus? Quantos aqui, eu estou perguntando aqui de verdade, quantos aqui aceitaram Jesus? Amém? Todos aqui acreditam em Jesus? Amém? Então existe uma coisa interessante que nós sempre precisamos observar. Quando Gideão está lá sendo chamado, ele coloca Deus à prova. Olha, eu quero acreditar que você realmente está chamando eu mesmo, que eu acho que você errou a casa. Eu sou o menor dos menores. Eu sou aquele que tem a menor expressão dentro de uma cidade. Se existe alguém que é o zero à esquerda, eu sou o zero depois do zero à esquerda. Aí ele vai lá e coloca Deus à prova. Imagina que Deus ficou rindo, fala assim, quer me colocar à prova? Agora o problema é o seguinte, quando Deus te coloca à prova, você colocar Deus à prova é tranquilo. Agora quando Deus te coloca à prova? E aí o que acontece? Gideão entende o chamado dele. E quando Gideão entende o chamado dele, aonde que ele vai? Aleluia. Irmãos, Paulo aqui nos textos que nós estamos lendo, olha só, continua lendo para mim, por favor, comigo. Olha só, versículo 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Isso aqui é aquilo que Jesus estava conversando com Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Paulo está o tempo todo falando, cara, não tem condenação contra aquele que está em Cristo Jesus. E ele está falando das outras coisas, ele está trazendo as pessoas, cara, existia uma lei, e na lei existia uma brecha, a brecha foi coberta pela manifestação de Jesus entre nós. Paulo está dizendo isso para nós aqui. E agora ele vira em Bíblia e fala assim, olha, só que é o seguinte, aqueles que não têm condenação, que já compreendeu que Cristo veio cumprir, que Cristo veio, que aquela brecha foi realmente coberta, ela foi suprida. Fala assim, esses têm que entender o seguinte, a carne já não pode ter mais domínio sobre ele. E aí ele vai seguir com algumas ressalvas sobre justamente o quê? A dicotomia carne e espírito. E olha só o versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Cara, anda com Cristo, tem a identidade de Cristo, mas abre mão daquilo que apenas a carne te pede. Porque é ruim, não, é bom, é tanto que a carne te pede, por isso que é bom. Por isso. Só que é o seguinte, no final está falando aqui, a mentalidade da carne é morte. Porém, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Versículo 6, versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Tiago 4,4 fala assim, infiéis. Infiéis. Não vês que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Todo aquele que se tornar amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aí o versículo 7 de Romanos, falando que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Interessante que hoje o meu desejo, né, eu estou dizendo como é pregado por aí, o desejo do ser tem que ser superior ao desejo do Criador. Entendeu? Primeiro eu, quantas vezes eu já vi algumas pessoas falar assim, eu sou cristão desde que não atrapalhe a minha vida pessoal. Então, Deus não está entronizado, eu estou entronizado e Deus é meu súdito. Mas na vida dessas pessoas é assim que funciona. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Paulo, seguindo esse discurso, porque ele quer fazer as pessoas acreditarem, tirarem aquela identidade cristã que está latente, irmãos, que está escondido. Então, quer trazer à tona, tornar explícito o Cristo dentro das pessoas, aquele Cristo que foi pregado para eles e que eles aceitaram. Então, aí o versículo 10, mas, aí já começa a virar, mas se Cristo está em vocês,
Viu? Primeiro lá, já não há condenação para os que estão em Cristo. Ele fala isso. Depois ele fala da lei, a brecha que estava na lei que veio se cumprir com Cristo, veio ser suprido com Cristo. E depois ele traz uma série de observações relacionadas à dicotomia carne e espírito, qual é a sua postura. Agora ele vai começar a falar sobre a sua identidade cristã. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Trazendo sempre em vossos corpos o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste em vossos corpos. Olha, em outras palavras. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito que está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Então não é para temer. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, eu sei que a identidade, você aceitar Jesus hoje, vocês podem estar realmente com a faca no pescoço, literalmente falando lá. A espada, a corda, o fogo. Porque tinham várias formas que eles matavam os cristãos. Os romanos eram bem criativos. Porém, aconteciam algumas coisas que Paulo fala assim, cara, esse Cristo, não adianta você ganhar, né, ter paz aqui, e você não ter uma paz vindoura. Nós estamos oferecendo para você, não é uma religião, é Jesus. Esse Cristo que se tornou carne, esse Deus supremo que nós acreditamos, ele trouxe para nós uma lei. Nessa lei havia algo que precisava ser suprido, que o homem ainda não conseguia alcançar. O próprio Cristo veio aqui e mostrou para nós. Ele se manifestou, ele se fez carne. E aí o que acontece? Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívidas, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizeram morrer os atos do corpo, os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual é chamado Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, está falando de vida boa aqui para quem aceita Jesus? Ele só está dando notícia ruim para o povo aqui, mas está falando, permanece firme. Existe uma perseguição extra, permanece firme. Existe uma dicotomia em você, carne e espírito, permanece firme. Existia uma brecha na lei, foi suprida por Cristo. Sabe por quê? Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já começa falando isso, eu quero te dar primeiro um Red Bull, um espinafre. Assim, ó, aconteça o que acontecer, já não há condenação para os que estão em Cristo. Existia uma brecha, ela foi suprida por Cristo. Existe uma briga entre a carne e o espírito, mas você consegue vencer em Cristo. Existe uma espada te esperando, mas permaneça em Cristo. Existem dias que serão difíceis, mas permaneçam em Cristo. Então o que acontece? Muitas das vezes o vale você já está nele, só que você tem que enxergar a solução que é Cristo. Aleluia. Eu fico brincando, eu falo para as pessoas que às vezes estão dentro do carro e às vezes falam assim, eu sou desviado, ou já afastei, não sei o quê. Eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já foi na roça? Já foi na roça? Quando já foi na roça? Não foi na roça? Lá na roça, naturalmente, imagino que você deve ter tido uma lâmpada, sempre tem uma luzinha lá, né? Já viu quantos bichinhos daqui ficam voando aqui atrás aí? Você pode colocar uma fogueira debaixo, eles vão ir para aquela lâmpada. Você pode jogar água, eles vão ir para aquela lâmpada. Você faz fumaça, eles vão tentando desviar, enquanto eles aguentar, estão olhando para a lâmpada. Não importa o obstáculo, eles estão indo em direção à lâmpada. Pegaram o que eu quis dizer ou não?
Irmãos, não olha para o lado, não, seja qual for o obstáculo, não deixe de olhar para Jesus. Não deixe de olhar para Jesus. E aí, quando nós estamos falando de vale, olha só o versículo 18. Considero que todos os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. A nós há de ser revelada. O sofrimento do tempo presente não é para ser comparado com a glória que há de ser revelada a nós. Em outra tradução, nos diz isso. Aconteça o que acontecer. Agora, existe um negócio seguinte, você tem que ter essa convicção, sabe para quê? Quando você olhar para o vale e falar assim, eu tenho a solução. Eu tenho a solução. E aí, quando nós olhamos para um passado real, talvez próximo de nós, você já pode ter visto uma pessoa que talvez não tenha tanta eloquência ou cultura e fez alguém que tem condição financeira, que tem cultura, bem estudada e foi alcançado para Jesus por aquele que não tinha essa cultura toda. Sabe por quê? Porque existia um evangelho naquela pessoa que não tinha tanta cultura, que era vivido mais do que pregado. Era compreendido. Ele não era só pregado. Existem pessoas que são pregadores profissionais, mas existem pessoas que vivem de verdade o evangelho. E quando eu vivo o evangelho de verdade, cara, a pregação pode ser simples, sabe? Deixa eu falar com você aqui. Você é rico, não é? A menina lá que estava lá com o Naamã, a serva dele, se ele soubesse que lá na terra de Israel lá existe profeta, se ele conhecesse, e ele teve que se rebaixar, ele teve que dar ouvido a uma escrava para ser curado. Então não existe classe social, não existe nível intelectual, existe verdade sendo vivida. E às vezes o cara não acredita na sua palavra pela simplicidade, mas naquilo que você vive ele tem que acreditar porque ele está vendo você viver aquilo. E aí você vai olhar para o vale e fala assim, deixa eu falar com você um negócio aqui. Eu estou no vale, mas eu tenho a solução comigo. Por isso eu estou indo para o vale. Eu não estou indo para o vale para viver problema, eu estou indo para o vale para levar a solução. A solução é o quê? O Jesus que vive em mim, propriedade exclusiva de Cristo. Assim está nos dizendo a palavra. E aí, olha só o versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, ou a criação, em outra versão, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que estão no vale estão esperando socorro. Quem tem o socorro? Nós, os filhos de Deus, porque todos quando receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, vocês acabaram de dizer agora que aceitaram Jesus. Todos que estão no vale, próximos e não próximos. Todas as vezes que você olhar para o vale, saiba, em você foi te outorgado a solução chamada Jesus. E nós não podemos deixar de pregar isso. Nós não podemos deixar de viver isso. Porque olha só, no versículo 20, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmão, quando eu olho para o vale, eu vejo muitas coisas. Eu posso estar vivendo um momento difícil, né? Tem uma passagem bíblica, eu não decoro muito passagem assim de cor, mas fala ainda que a figueira não floresça, e a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei. Tem uma canção antiga que fala assim, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito, mas não é assim que está escrito lá, gente. Eu não serei atingido, não é assim que fala. Cara, a paz que a gente vive, né? Você olha para mim assim, caramba, já. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, né, irmão? Assim eu falo para você mesmo. Então, o que acontece? Eu quero dizer para vocês, existe uma solução que eu carrego em mim, que se chama Jesus. Aleluia. A solução que eu carrego em mim, que se chama Jesus. Então, a todo lugar que eu vou, quando
eu estou no meu ambiente de trabalho, que é o meu cockpit ali. Chegou alguém, o próximo, que eu nunca vi na vida, já está de cara, já está ouvindo o louvor, que eu fico o tempo todo no meu louvor ouvido ligado lá. E às vezes um comenta, e outro não comenta. Aí eu começa a cantar com você. coloquei no Waze, vários começam a cantar, principalmente os Aí desviados. você é cristão. Principalmente os desviados. É. Aí você pega, aí eu pego e coloquei lá o Waze, um baiano para poder... Eu queria fazer, depois você me ensina. Aí eu coloquei o baiano lá, aí o pessoal, aqueles que chegam querendo ficar calado, na hora que ouvem, já começa a rir. Aí eu deu um sorriso, né? Deu um sorriso, é a brecha que me dá, deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer um negócio aqui. Eu coloquei justamente para quebrar, porque existem pessoas que entram muito sem calado. E aí, de acordo com a resposta dele, quantas vezes eu não falei de Jesus para as pessoas? Quantas vezes eu não falei? Quantas vezes eu não falei? Eu já até orei. Então, quero dizer para vocês, o vale para nós que temos Jesus, você pode, já disse para vocês já, né? Paulo apresentando o que ele tinha que fazer, por isso eu citei Gideão. Ele está trazendo, está fazendo assim que Deus, como Deus fez com Gideão, só que usando os meios naturais dele, a inteligência, a unção que foi colocada nele. Paulo pega e fala assim, cara, já não há condenação para você, você não acredita em Cristo? Se existe algo que te deixava em dúvida, não tenha dúvida mais. Não tenha dúvida mais. Aí quando a gente fala de vale, ele está falando lá, pois o sofrimento do tempo presente não é para ser comparado com a glória que há de ser revelada a todos que foram alcançados. E o nosso dever é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Só que o meu papel é ide, anunciai. Eu não tenho poder, eu não tenho o dever de converter ninguém. O meu dever é chegar e falar assim, deixa eu falar, meu querido, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Já fez o seu papel. Ah, eu estou vendo assim, assado. Deixa eu te falar um negócio aqui. Outro dia eu falei com um passageiro. Eu quero dizer para você uma coisa que vai chocar. Espero que não seja cortada em pregação por causa disso. Vai chocar. Jesus não veio para te trazer prosperidade. Eu acho que eu já disse isso aqui antes. Jesus não veio para te trazer cura. Jesus não veio para te trazer libertação. Quero decepcionar você. Jesus veio para salvar. Todas essas coisas são consequências. Entendeu? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas como consequências de aqueles que estão alcançados por Cristo. Não podemos ver Jesus como um meio, mas como essas coisas que nós queremos como um meio, Deus apenas como um serviço, como um office boy, um servidor nosso, um serviçal nosso. Mas que as bênçãos nos alcancem como consequência de obediência, de aceitação, de vida com Deus, vida de santidade, de busca, de entendimento da palavra. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Vocês sabem que eu serei chamado agora. Vocês sabem que eu serei chamado agora, mas eu quero agradecer a oportunidade e em nome de Jesus, né? Quando olharem para o vale, se vejam carregando portadores da solução que é Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, irmão Cláudio, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aqui é muito trabalho, é isso mesmo. Irmãos, nós precisamos compreender a cada dia, sabe? Eu não sei qual que é a situação, o que você está passando, qual o vale que você está enfrentando. Só que vale é lugar para crente, vale é lugar de experiência. É lugar onde que a gente aprende a lidar com aquela situação e poder ali abençoar outras pessoas. E tem falado muito no caso do trabalho aí, né, que é dentro do aplicativo, por exemplo. É um púlpito para você pregar. O que temos hoje, no mundo hoje, né, o tanto que o mundo está ferido, o tanto que o mundo está carente, machucado, né? Essa semana, teve uns dias para trás, que eu estava muito desesperado, falei, pastor, eu não estou aguentando.
eu não estou conseguindo ir aos cultos, estou ficando muito tempo fora da igreja, e está me fazendo muito mal, e tal, desesperado, ninguém mandei mensagem pro pastor. Ele virou para mim e falou assim, calma, não há sofrimento maior do que o Jó, que Jó passou. Ele não precisou falar mais nada não, irmão. Sabe por quê? Durante a minha trajetória, foram vários vales, foram vários momentos ruins, foram várias situações ruins, e às vezes a gente se vê no meio do vale perdido. Então você não sabe se você vai para a direita, para a esquerda, você fica perdido. Aí, quando você ouve, né, você busca a voz do Senhor, que no meu caso, através do pastor Vanderlei, fui buscar ele, pastor e tal, mandei mensagem para ele. Ele falou, o simples tom da voz dele, os simples poucas palavras que ele falou, ele me deu a direção. Eu sentei naquela hora e falei, pronto, amém, pastor, Deus abençoe a sua vida, agradeci ele e tal, bora caminhar. Sabe, nós temos que ser assim, usar os momentos ruins, os vales e tal, para que sejam degraus, né, nas nossas vidas. Por muito a gente vai passar aqui por momentos ruins, talvez, né, um momento financeiro, o que aconteceu com o Leandro ontem, um momento de saúde, né? Você sai de casa firme, vão para trabalhar, trabalhou bem a semana toda e tal, aí não você, por causa de uma coisa, né, um acidente, você, poxa, paralisei, fiquei estagnado, o que eu vou fazer agora? Às vezes a gente pensa até em desesperado, não é verdade? Né? A gente pensa em desesperado, falando, poxa, eu posso ficar parado por muito tempo, ou por muitos anos, ou por muito tempo, mas às vezes o vale, o momento que você para ali, é Deus querendo que você dê uma aprendizado, que você pare um pouco, que você respire, que você busque o Senhor. Então, que mesmo que a gente esteja em uma situação ruim, como o Claudio falou aqui, o Claudio falou, a gente tem que ter Cristo como nosso ponto, como nosso alvo. Né? O exemplo que ele deu da lâmpada, das moças, da mariposa ali, é a atração. Né? Um dia eu fui capaz de chegar para mim e falar assim, eu não quero mais servir a Deus. Eu vou para o mundo. Sabe? Vou voltar para as boates, vou voltar e tal. Irmão, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque a gente já tem esse desejo, esse anseio, essa vontade, sabe? De querer sempre buscar ali a salvação, querer sempre buscar Cristo. A gente já tem isso em mente, porque nós, como filhos, né? E nós, como templos do Espírito Santo, né, o próprio Espírito Santo, ele sente a necessidade, a falta de nós. Ele quer que a gente possa estar sempre próximo dele. Então, o que eu tenho para te dizer essa noite é o seguinte, mantenha-se firme. Vai valer a pena. Por mais que você esteja no vale, por mais que você esteja no deserto, por mais que você esteja passando por um momento ruim, né, ou até que você esteja num momento muito bom, não desvie o seu olhar de Cristo. Não desvie seu caminhar de Cristo. Não desvie, né, do bem, porque Deus ele tem algo grande e muito maior para mim e para você. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Meu irmão, vou fazer isso para nós. Deus abençoe, irmão. É isso aí, a palavra, eu pego o gancho da palavra aqui do vale aqui, porque Olha, o vale não é lugar de parar, o exato. vale é lugar de caminhar. Você tem que caminhar no vale, que do outro lado tem uma mesa farta esperando você, que vai saciar você e todo que está ao seu redor. Amém? Vou abrir a Bíblia nossa aqui, fala da terceira parte do ponto, que é o dízimo das ofertas, que a primeira parte nós já fizemos lá, no louvor, a segunda parte a palavra, agora a terceira parte é o dízimo. Né? E não tem como não falar do dízimo, porque aqui no livro de Malaquias 3,10 está dizendo: trazei todos os dias na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? É o dízimo, todo mundo sabe que ele é obrigatório, ele é lei. Né? A oferta é amor. Mesmo assim, você acha que Deus não teria condições de fazer como o governo faz? A Receita Federal pega todo mundo e não tem ninguém escapa. Você acha que Deus poderia fazer com a gente também? Falar, o dízimo é lei, vou com um jeitinho de todo mundo tem que pagar o dízimo. Por que Deus não faz isso? Porque Deus quer te dar você uma oportunidade de você dizimar de coração,
com amor. Então Deus te dá essa oportunidade e Deus vai te devolver tudo mais 100%. Deus não está devendo nada para ninguém. Amém? Amém. Então, vamos orar. Nosso Deus e nosso eterno Pai, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, nós consagramos ao Senhor a nossa primícia, nosso dízimo, nossa oferta de sacrifício, que é uma poderosa semente que gera milagres. Oh Deus querido, multiplica o trabalho de vossas mãos, abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre cada dizimista ofertante fiel. Transforma, oh Pai, a vida dos dizimistas ofertantes fiel. Quebra a maldição da esterilidade. Ó Senhor, abençoa cada dizimista, cada ofertante fiel, para que venha ter prosperidade, tenha saúde, que toda maldição seja quebrada no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quem tiver, pode ir. Quem trouxe, pode ir. Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez agradeço aí, né, a presença de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a palavra de hoje não fique só no vento, que a gente possa ir embora para casa, praticar essa palavra. Amém? Que o Senhor todos os dias possa abençoar vocês cada vez mais, abrir a mente, o entendimento, né, e dando cada vez mais sabedoria. Amém? Queria orar agora, irmãos, em nome de Jesus, pela vida de cada um de vocês. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, eu coloco a vida de cada um que está aqui presente em Tuas mãos, ó Pai, aqueles que não puderam vir, a saúde do Leandro, meu Pai, a vida do pastor do evangelista Ramon, em nome de Jesus, ó Pai, de todos aqueles que não puderam estar presentes, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, todos aqueles que passam por alguma enfermidade, todos aqueles que passam por algum momento, meu Pai, algum vale, meu Pai, aonde não encontram, meu Pai, solução, ou não enxergam, meu Pai, a luz, meu Pai, o caminho. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que abençoe a cada um, meu Pai, que eles possam ter visões abertas, corações abertos, meu Pai, e mente aberta, meu Pai, voltada para o Senhor todos os dias, meu Pai. Eu peço a Ti, leve cada um em paz, meu Pai, debaixo da Tua santa proteção, debaixo da Tua graça, meu Pai. Leve aqueles, meu Pai, que vão trabalhar agora, aqueles que ainda têm muito pela madrugada, meu Pai. Abençoe a cada um de nós, meu Pai. Nos livre e nos guarde de todo o mal. Que o amor de Deus Pai, ou as duas consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vá por Deus, que o Senhor abençoe. Amém?